Mas só para mostrar uma coisa, esse livro, deixa eu ver se ele não vai cortar aqui. Ele chama Happiness and Education. Happiness and Education. Uhum. Ele é da Neil Nodins. Uhum. Então, ele é, dentro da área da educação, a Neil Nodins, ela publicou esse livro e foi bem polêmico na época. Ela publicou em 2003, já vai fazer 20 anos, né? E a ideia dela é o seguinte: alunos felizes aprendem melhor. Alunos felizes se conectam melhor, praticam menos bullying, absorvem melhor a matéria e conseguem pensar mais no bem-estar social. Então ela fala, por causa disso, a felicidade tem que estar no núcleo da educação. Uhum. Então, quando eu tomei contato com essa autora, eu falei, uau, é isso, né? E aí, Gustavo, eu fui conectando isso daí com as coisas que eu estava estudando, com a filosofia do Dr. Ikeda, que é o fundador dessa universidade. Eu falei, gente, as coisas estão muito conectadas. A gente pensa o tempo todo em felicidade para a nossa vida adulta, mas a gente não concebe que as crianças também deveriam ter a felicidade como ponto central da educação delas. Então, a lógica é muito simples. Assim, a educação, que na nossa cabeça ela é uma educação baseada na técnica, né? Ela precisa inverter e colocar a felicidade da pessoa como núcleo. Por exemplo, eu estudei 4 anos na Unicamp, né? E eu fiz aquele curso de física e matemática, que é... Sei. Famoso cursão? Cursão, isso, na época. Eu sou da primeira turma. E aí, quando eu entrei, que começou essa ideia do cursão, que eles juntaram tudo, né? Física, matemática, aplicada, tudo junto. E aí eu estudei por muito tempo lá e falei, gente, eu não via muito essa prática, em alguns casos, assim. Mas a educação ela estava centrada ali apenas na transmissão de conhecimento. E, poxa, Paulo Freire foi professor ali da Unicamp, né? Então, depois eu fui descobrindo que Rubem Alves também, grandes professores da Faculdade de Educação, que já há décadas vem pregando o contrário disso. Ok, a transmissão de conhecimento é fundamental, mas você precisa entender o estado interior do aluno, do aprendiz. Ele faz diferença. Você precisa aprender isso e você precisa estimular, em paralelo com a aquisição de conhecimento, que ela é fundamental, mas se você não produz um cidadão, uma pessoa com estrutura emocional forte e tudo mais, você vai ter um grande engenheiro com uma vida emocional desestabilizada. Você vai ter um grande matemático que tem um relacionamento de uma porcaria, assim, não consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, a ideia dessas pessoas que lidam com a felicidade é educar uma pessoa completa, assim, uma pessoa que emocionalmente ela sabe viver bem, ela sabe se conectar bem, e ela consegue resolver as questões emocionais, físicas, e ainda tem um domínio da questão técnica. A gente fala sobre felicidade, imagina assim, o pessoal vai estar feliz e burro, né? Mas eu não consigo ser um bom técnico. Não necessariamente, não subestime as pessoas. Felizes, bem emocionalmente, e depois, tecnicamente também. Inclusive, ela vai aprender melhor, né? É engraçado que existe às vezes a gente faz essa ligação, né? Da pessoa que é muito feliz, então ela é uma pessoa meio bobona, né? Bobona, exatamente. Nem aquele cara que é assim, né? Fechadão, esse aí ele é centrado, ele vai ser um bom profissional. Engraçado isso. E eu não vi isso. Engraçado, Gustavo, que na minha turma, eu percebi, as pessoas que tinham melhores conexões e relacionamentos ali, elas foram que tiveram mais sucesso depois. Sabe? Aqueles, a gente chama assim dos nerds isolados, que só tinha cabeça para resolver aquelas equações, fica muito bom naquilo, mas com o passar dos anos, ele vai sofrer em relacionamento, ele vai... Entende? Eu não estou falando que os nerds vão sofrer, alguns que eu conheci, entendeu? Sim, mas é legal, muito legal essa questão que você coloca. E o Vinão, tanto o Vinão quanto eu, talvez de uma maneira intuitiva, quando a gente vai dar aula, porque assim, ao longo da sua vida, você passa por diversos professores de diversos tipos, né? Então, o Vinão e eu, a gente tem uma ideia de que se você conseguir se conectar com o aluno
de alguma forma, por uma brincadeira, ou às vezes sentar ali com aquele cara e falar, pô, do que você gosta? Ah, eu gosto de música. Ah, que música que você gosta? Falar sobre filme, falar sobre jogo, qualquer coisa, para que você crie uma ligação com o aluno, ou com a turma inteira, aquela turma, ela tem uma tendência de aprendizado muito maior do que se você chegar, tipo assim, eu sou professor, eu estou aqui em cima, vocês estão aí embaixo, eu não aceito brincadeira, eu não aceito me conectar com vocês, eu vou cuspir aqui, vou vomitar um monte de conceito, vocês absorvam isso aí e pronto. Quando você desce desse degrau de, eu sou aqui o professor e você está embaixo, você se conecta com o aluno e cria uma certa amizade, o aluno tem uma facilidade muito maior de absorver aquele conhecimento que você está passando. E você sabe, você usou a palavra perfeita, que é o que eu estou estudando hoje. Conexão. Você falou, quando eu me conecto com o aluno... Agora vamos se perguntar, por que será que essa conexão melhora o aprendizado, né? Então é aí que começa, né? Então, peraí, então a conexão humana, sabe? O professor, de repente, mostrar um pouco de vulnerabilidade, mostrar que ele é humano, que ele tem problema, que ele também aprendeu, ele também quer aprender com o aluno. Sabe, quando você desce desse degrau, você desce do salto, vamos dizer assim, né? As pessoas se identificam, e que é coisa melhor do que você... Agora, se põe no lugar do aluno, né? Ele quer aprender, e quando ele se conecta com alguém, com um professor, ele, opa, peraí, que gostoso que é aprender com alguém que eu me conecto. Né? Tanto é que eu dou aula para crianças aqui no Japão também, né? E eu percebo uma coisa, sabe onde as crianças mais aprendem? Com os amigos, entre elas. Porque na faculdade muitas vezes é assim também. Às vezes o professor fala, e o cara não entende nada. Aí ele vai passar um dia com um colega lá na biblioteca e aquele cara ali explica para ele, ele entendeu. Isso. Então, isso daí vamos dizer assim, científico, vamos chamar. Isso daí é mais do que real, sabe? É a natureza humana. Quando existe conexão, quando existe, vamos chamar, amizade ou proximidade ou conexão humana, esse fluxo do aprendizado, ele é muito melhor. Então, por que a gente não pode, então, criar um modelo educacional que respeita a questão acadêmica, a questão do aprendizado, mas ela coloca o professor como o núcleo dessa satisfação do aluno em termos de aprendizado, de conexão humana e de tudo mais. E uma das formas de você mais aprender com o outro é quando o outro te ouve. Essa coisa do diálogo, tanto é que a educação, que a Neil Noldins e o Dr. Ikeda, eles falam, ela está relacionada com o diálogo. Agora, tenta imaginar na universidade quantas vezes você teve uma chance de sentar numa roda, numa mesa com o seu professor e alguns alunos e promover um diálogo humano de igual para igual, onde você pode fazer as perguntas que você sempre sonhou em fazer para aquele professor que você admira, entendeu? Nessas rodas de conversa, o aprendizado é quase 100%. Porque as pessoas, elas apreendem, não é só a técnica, não é só o conceito, a equação. Elas apreendem os detalhes do outro, do humano. Então, quando você se conecta, você presta atenção nos mínimos detalhes, nas reações, no outro. Tudo isso é absorvido junto com a ideia cognitiva da equação ou do conceito técnico. Né? Então, quando você está aprendendo o conceito técnico com alguém que você repulsa como humano, você tem mais dificuldade. Sim. Eu lembro que eu tinha um professor que ele ia dar aula ele tinha um molho de chave pendurado, ele ficava fazendo aquele barulho de chave. Ele entrava, ele ficava na lousa ali 1h30, ele não olhava para os alunos, terminava, admirava a obra dele, colocava as equações todas e ia embora. E então, assim, ok, eu não lembro de nada do que ele falou, mas eu lembro do comportamento repulsivo dele, mesmo que os alunos também não gostassem da matéria e tivessem dificuldade de aprender. Não há prazer nenhum num professor que não consegue ensinar. Meus alunos não foram bem. E quem é professor deles? Isso aí é um negócio, cara, você falando... Eu tive um contra-exemplo muito forte na faculdade, que foi um professor de uma disciplina, que hoje, inclusive, eu dou essa disciplina na faculdade. Olha aí, olha aí. E esse cara era, assim,
o ano era 2007, as pessoas ainda não tinham celulares bons o suficiente para gravar as coisas, então o que acontecia na sala de aula morria na sala de aula, né? Entendi. E esse cara era um cara que, além dele ser extremamente carrasco, tecnicamente ele era muito bom, mas ele era muito carrasco e ele humilhava as pessoas, né? Então, tipo assim, era a situação dele xingar o aluno, mas não xingar de palavras de baixo calão, xingar, tipo assim, de feto em desenvolvimento, sabe? Assim, de humilhar a pessoa escolhendo as palavras, né? Chamava o cara de completo incapaz, o aluno que ia lá tentar resolver errado. Teve um outro aluno que ele foi escrever uma unidade na lousa e a unidade era quilograma, então o K tem que ser minúsculo, né? Se o K for maiúsculo, é Kelvin, não é quilo. E aí ele falou para o cara escrever o K minúsculo. E o cara pegou e escreveu um K maiúsculo pequeno, porque era a letra dele, sei lá. Cara, ele pegou na mão do cara, fez o cara escrever, assim, ensinar caligrafia pro cara na lousa, na frente de todo mundo, cara. Umas situações, assim, totalmente humilhantes, né? Então, assim, esse cara, eu tive muita dificuldade de aprender as coisas com ele. Muita. Mas, assim, eu praticamente eu me negava a aprender o que ele falava, de tão repugnante que era. E depois eu tive que me matar no exame final lá para passar, para não pegar DP, porque o negócio foi totalmente horrendo, né? E esse cara me ensinou o que eu não queria ser como professor, assim, esse cara, né? Então, como o Gustavo bem falou, a gente procura intuitivamente, né? Porque eu não tenho formação em licenciatura, não tenho formação em nada de pedagogia. Então, a gente acaba procurando intuitivamente fazer esse laço com o aluno, né? Porque, por outro lado, como é gostoso você ter aula com um professor que é apaixonado por aquilo que ele ensina e ele quer que você aprenda. Ele está ensinando de uma forma que ele deseja que esse conhecimento flua até você, assim, sabe? Então ele faz lá, se esforça e traz exemplos sensacionais, assim, você fala, cara, né? Porque aprender as coisas na faculdade, a gente fez engenharia, eu e o Gustavo, você fez cursão, que não é longe de uma engenharia, é muito próximo, né? Uhum. Aprender essas coisas dói. Eu costumo falar que aprender conteúdo muito técnico, muito pesado, dói, de verdade. Então, se você não tem um cara que está junto com você ali, transformando aquela experiência em algo aprazível, no mínimo, cara, fica muito difícil aprender, cara. De verdade, assim. E uma coisa interessante, Vinícius, que o seu caráter ele vai se tornar depois fruto dessa maneira com que você aprendeu. Uhum. Então, assim, você ainda bem se tornou um ótimo professor, porque você falou bem, eu usei aquilo lá como contra-exemplo. Né? Mas nem todo mundo faz isso. Muitas das pessoas elas vão assimilando aquilo ali como uma norma de conduta, como uma forma de que eu tenho que tratar as pessoas. Porque isso que a educação brasileira precisa entender. Você não está na sala de aula apenas aprendendo conteúdo, nunca está. Você está aprendendo comportamentos. Então, você até usou uma frase maravilhosa que eu super concordo. Um professor apaixonado pelo conteúdo e decidido a fazer de tudo para facilitar a coisa para você é um professor que te atrai, que você Uhum. sente bem, que você aprende rápido. E o que é que está em jogo, então? Não é o conteúdo difícil, porque se fosse difícil, ele não tinha aprendido, né? Alguém aprendeu, é possível de aprender. Mas é esse professor que sofre, que se dedica, sabe? Oh, eu sei que essa situação é difícil, mas eu vou falar 10 vezes a mesma coisa até todo mundo entender. Então isso daí não é falar fácil, não é mostra de falta de intelecto, é o contrário, né? Eu vejo que os grandes professores e os grandes mestres, eles conseguem converter o difícil em fácil. Uhum. Então, assim, dar um exemplo complicado e mostrar uma equação que ninguém entende e não conseguir explicar aquilo ali de uma forma bem simples, isso é uma amostra de arrogância, não é uma amostra de alguém apaixonado e humilde que está cumprindo o papel dele de ensinar. Né? Então, e quando você faz isso, os alunos percebem. Um exemplo, Vinícius, bem rapidinho. Eu entrevistei alunos aqui da universidade, eu perguntei para eles assim, qual foi o ponto alto da sua vida aqui como aluno? Um ponto alto. Todos eles falaram sobre relacionamento com professores. Todos, 100%. Um deles falou assim, quando a minha professora
ela me mandou uma mensagem pelo Line, que é o WhatsApp aqui do Japão, Uhum. me desejando feliz aniversário. Eu fiquei muito feliz, porque nunca um professor meu no Brasil me desejou feliz aniversário. Olha que coisa simples. Para ela foi o ponto alto da vida universitária dela. Caramba. A outra falou assim, foi quando eu estava sofrendo, o rapaz estava aqui no Brasil, no Japão, e a mãe dele com Covid no Brasil, e a mãe veio a falecer. A professora dele entrou em contato, ligou, marcou uma reunião, conversou, foi lá visitar ele, incentivou ele e se colocou à disposição, porque ela estava indo embora, inclusive, da universidade. Depois ela mandava mensagem, falava para ele nunca desistir, fica bem, você tem que vencer essa, tal, sei que você está sofrendo. Então, quer dizer, no momento de maior sofrimento do aluno, a professora estava lá encorajando ele. Uhum. Vários outros exemplos, né? Então, o papel do professor nessa educação humana, vamos chamar assim, ele é fundamental. E é nesse sentido, Vinícius, realmente você estar apaixonado por aquilo, que a paixão ela faz você se abrir, né? Você mostrar sua vulnerabilidade, tentar coisas diferentes. E a pessoa muito gelada, ela só exige do outro. Aí volta no que o Gustavo falou sobre relacionamento e casamento. Vale também Uhum. agora já para a educação, né? É verdade. Ordem, você quer doar para o aluno mais do que esperar dele o aprendizado, você produz uma química, uma lógica, uma conexão mental e racional que produz coisas muito melhores.